Olá a todos, mais uma vez boa tarde. Obrigado pela presença e participação na conferência ERS em Perspectiva 20 anos de regulação em saúde. A conferência está a decorrer no Centro de Congressos da Alfândega do Porto e a ser transmitida e gravada em direto nos canais das redes sociais da entidade reguladora da saúde. Esta conferência também cumpre o Regulamento Geral de Proteção de Dados, portanto, todos os presentes autorizaram que a sua imagem possa ser veiculada nas redes sociais e usadas futuramente. Vamos abrir a sessão da tarde com a intervenção do Dr. Luís Filipe Pereira. O Dr. Luís Filipe Pereira é licenciado em Economia, foi Ministro e Secretário de Estado, em particular do 15º Governo Constitucional. O Governo que, em 2003, publicou o diploma que constitui a entidade reguladora da saúde, publicado no dia 10 de dezembro de 2003. Vamos ouvir o seu vídeo que abrirá esta parte da tarde. Começaria por saudar todos os participantes e felicitar o Conselho de Administração da entidade reguladora da saúde pela realização desta conferência subordinada ao tema ERS em Perspectiva 20 anos de regulação em Portugal. No âmbito desta iniciativa, cabe a compreensão da importância da ERS e da sua atividade ao longo destes 20 anos e cabe também uma reflexão quanto ao futuro, nomeadamente quanto ao papel da ERS na defesa do setor da saúde e na defesa dos cidadãos enquanto utentes dos cuidados de saúde, e isto de uma tripla perspectiva de equidade, acessibilidade e qualidade. A minha decisão de criar a entidade reguladora da saúde há 20 anos inseriu-se numa estratégia que pretendia fazer a evolução do Serviço Nacional de Saúde para um Sistema Nacional de Saúde que, integrando as três iniciativas, a iniciativa pública, a iniciativa social e a iniciativa privada. Esta estratégia, portanto, visava a integração, a participação e a atuação dos operadores privados e sociais na prestação de cuidados públicos de saúde e contribuir de forma decisiva, na minha opinião, para a resolução de um grave problema do Serviço Nacional de Saúde, então, como hoje, um problema de acesso, ou seja, a dificuldade dos cidadãos de acederem aos cuidados de saúde de uma forma generalizada e também de combater a ineficiência do SNS, que se traduz por custos muito mais elevados do que aqueles que seriam necessários para prestar os cuidados de saúde à população. Esta estratégia tinha já concretizações importantes neste caminho para a passagem do conceito de Serviço Nacional de Saúde para o Sistema Nacional de Saúde. Em agosto de 2002 tinha sido aprovado o regime jurídico do novo conceito de parcerias público-privadas, o que permitiu o meu anúncio, há cerca de 20 anos, de 10 hospitais em parcerias público-privadas, dos quais 4 destes hospitais foram construídos com excelentes resultados comprovados pelo Tribunal de Contas, pela entidade reguladora da saúde, ela própria, e até pela UTAP, um organismo do Ministério das Finanças. Também, em abril de 2003, foi criada a Rede Nacional de Cuidados Primários, que previa a participação de operadores privados e sociais, ou seja, a legislação aprovada abria a gestão e a contratualização das entidades privadas e sociais dos centros de saúde e, inclusive, a contratualização dos profissionais de saúde, o que abriu caminho para as unidades de saúde familiares. Esta participação dos operadores privados e sociais também se estendia às outras redes nacionais que criei na altura, ou seja, a criação, a Rede Nacional de Cuidados Hospitalares e a Rede Nacional de Cuidados Continuados. Também no âmbito desta estratégia,
procedeu-se à empresarialização de 32 hospitais que constituíam, na prática, cerca de 50% da capacidade do SNS, transformando-os em empresas públicas, na modalidade de sociedades anónimas de capitais exclusivamente públicos, com grande autonomia de gestão, uma autonomia de tipo empresarial. Todo este contexto, na minha opinião, exigia uma nova regulação, uma regulação independente, diferente da regulação tradicional através de direções gerais e de institutos públicos sujeitos ao comando ministerial. Aliás, permitam-me esta referência, eu sempre acreditei em regulação forte e independente. No anterior governo, em que participei como Secretário de Estado da Energia, eu e o então Ministro da Indústria e Energia criámos a entidade reguladora da energia, ou seja, a primeira entidade reguladora fora do setor financeiro e segurador. A entidade reguladora da saúde prosseguia dois objetivos fundamentais. Um deles era a transformação do papel do Estado como regulador e supervisor e a sua distinção da sua função enquanto operador e financiador, para tornar absolutamente claro que a entidade reguladora da saúde devia regular não só os operadores privados e sociais, como também os próprios operadores públicos. E o segundo objetivo era a atribuição de uma forte independência e autonomia à entidade reguladora, por forma a torná-la independente em relação ao Estado e aos outros operadores privados e sociais. Para atingir estes objetivos, na altura foram estabelecidos princípios fundamentais. Um primeiro princípio tinha a ver com a distinção rigorosa entre o Governo, a quem competia a orientação estratégica e a gestão do sistema de saúde e a adoção das políticas públicas que entendesse adotar, e, por outro lado, a entidade reguladora, a quem competia a supervisão técnico-administrativa e a regulação independente do setor. Um outro princípio tinha a ver com a independência orgânica e funcional, com o princípio que os gestores deveriam ter mandatos suficientemente longos e não deveriam ser substituídos, para além do termo dos seus mandatos, como é evidente, senão em caso de falta grave. Um outro princípio tinha a ver com o princípio da independência face aos operadores, criando incompatibilidades aos gestores, aos mandatos dos gestores e até com períodos de quarentena quando terminavam os seus períodos ou os seus mandatos. Um outro princípio também muito importante, e por último, tinha a ver com a responsabilização pública da entidade reguladora da saúde, instituindo mecanismos quanto à sua transparência e quanto à fundamentação das suas decisões, ao mesmo tempo que estabelecia a obrigatoriedade de um relatório anual de atividades e da resposta da entidade reguladora face às comissões parlamentares respectivas. Todos estes aspectos, a meu ver, permitem hoje situar um pouco o que foi a criação da entidade reguladora da saúde e da sua atividade ao longo dos 20 anos. Espero que esta minha contribuição tenha contribuído para, de facto, uma melhor compreensão da entidade reguladora e espero que o futuro venha trazer um maior papel no sentido de uma maior atuação mais profunda, mais eficaz da entidade reguladora para a defesa da saúde em Portugal. Muito obrigado, Dr. Luís Filipe Pereira, pelo seu contributo. Vamos então dar início ao terceiro painel, Regulação Independente em Saúde, e um momento único, vamos conseguir juntar em palco todos os presidentes e ex-presidentes, todos os ex-presidentes e o atual presidente do Conselho de Administração da Entidade Reguladora da Saúde. Vou começar por chamar pelo primeiro presidente, Dr. Rui Nunes, por favor, segunda cadeira ali ao fundo. Professor Álvaro Almeida, Dr. Jorge Simões, Professora Sofia Nogueira da Silva,
Dr. António Pimenta Marinho. E para moderar este painel chamo a diretora do Jornal de Notícias, Inês Cardoso. Antes de dar a palavra à Inês Cardoso, não fizemos, como nos vídeos anteriores, não fomos para a rua ouvir a população sobre os mandatos dos presidentes, mas fizemos uma cronologia em vídeo sobre os momentos mais marcantes da instituição. Há 2 décadas, um capítulo crucial era escrito na história da saúde em Portugal. Em 2003, surge a entidade reguladora da saúde por via do Decreto-Lei nº 309/2003, de 10 de dezembro. Inicia-se uma transformação na saúde em Portugal. Vamos retroceder no tempo e explorar os momentos-chave que compõem a trajetória da entidade reguladora da saúde nos últimos 20 anos. Em 2004, testemunhamos a nomeação do primeiro Conselho Diretivo da ERSE, composto pelo professor Dr. Rui Nunes, pelo professor Joaquim Cordeiro Tavares e pelo Dr. Paulo Freitas. No mesmo ano de 2004, as instalações físicas da ERSE são estabelecidas no Palácio da Bolsa, na cidade do Porto. No cenário de 2005, destaca-se a nomeação do segundo Conselho Diretivo, liderado pelo professor Dr. Álvaro Almeida, Dr. Eurico Castro Alves e Dr. Joaquim Brandão. Em 2006, é publicada a Portaria 38/2006, estabelecendo regras para o registro obrigatório e pagamento de taxas. Nasceu a primeira versão do sistema de registro de estabelecimentos regulados, dando assim início ao registro obrigatório. A entidade reguladora da saúde emitiu em 2007 a sua primeira instrução sob poderes de supervisão, no âmbito de um inquérito que foi publicado a 10 de maio. A primeira fiscalização ocorreu em 3 de outubro, no contexto de um processo de inquérito. 2008 assinalou o primeiro processo de contraordenação, iniciado em 25 de janeiro e decidido a 28 de fevereiro. Surgiu também o Sistema de Gestão de Reclamações, o primeiro sistema informático para tratar reclamações. Nesse mesmo ano, a ERSE tornou-se membro da ISQA, The International Society for Quality in Healthcare. No ano de 2009, testemunhamos a alteração dos estatutos, Decreto-Lei nº 127/2009, de 27 de maio, e a implementação do projeto piloto do SINAS, Hospitais Dimensão Excelência Clínica. O professor Jorge Simões foi nomeado o terceiro presidente da ERSE em 2010. Este ano foi marcado pela primeira grande ação mediática, o encerramento de 10 estabelecimentos de saúde em Portugal. Em 2011, foi organizado o primeiro Fórum ERSE, ano em que se assinala o lançamento do projeto da Carta dos Direitos dos Utentes e a realização de uma análise da sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde. Em 2012, trouxe as nomeações como vogais o professor Álvaro Moreira da Silva e o Dr. Nuno Castro Marques. Em 2013, a entidade reguladora da saúde abre noticiários com recomendações para o fim da medicina privada em hospitais públicos, assim como são conhecidas as suas avaliações aos estabelecimentos de saúde com uma grande taxa de aprovação de critérios de qualidade. Em 2014, os novos estatutos da ERSE foram aprovados pelo Decreto-Lei nº 126/2014, de 22 de agosto, em conformidade com a Lei nº 67/2013 e as suas alterações. Em 2015, alcançou a certificação do Sistema de Gestão de Qualidade conforme a norma NP-EN ISO 9001. O Sistema de Gestão de Reclamações foi adaptado para lidar com reclamações do setor público, respondendo ao aumento de cerca de 400% no volume de reclamações. A aprovação do Decreto-Lei nº 238/2015, de 14 de outubro, que estabelece o regime jurídico das práticas de publicidade em saúde, atribuiu à ERSE as funções de fiscalização e a instrução dos processos de contraordenação. O regulamento da ERSE, número 1058/2016, entrou em vigor em 2016, regulamentando as práticas de publicidade em saúde.
No mesmo ano, a professora Sofia Nogueira da Silva foi nomeada a 4ª presidente da entidade. O impacto da Diretiva dos Cuidados de Saúde Transfronteiriços foi analisado em 2017. Em 2018, a ERSE recebeu novos vogais, a engenheira Manuela Álvares e o Dr. Rogério de Carvalho. A primeira informação de monitorização sobre tempos de espera no Serviço Nacional de Saúde foi apresentada nesse mesmo ano. 2019 trouxe o primeiro alerta de supervisão número 1/2019, abordando o tratamento de dados pessoais necessários à prestação de cuidados de saúde. Em 2021, a ERSE emitiu um comunicado no qual anunciava futuras alterações ao SINAS. A primeira edição das Jornadas de Direitos e Deveres dos Utentes dos Serviços de Saúde foi realizada em 2022. A doutora Mariana Mota Torres foi nomeada vogal. Finalmente, em 2023, testemunhamos a nomeação do 5º presidente da ERSE, o Dr. Pimenta Marinho, e do professor Franklin Marques como vogal. Há 20 anos que a ERSE, a entidade reguladora da saúde, regula e supervisiona a atividade dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde dos setores público, privado, social e cooperativo, para garantir os direitos e legítimos interesses dos utentes, o cumprimento dos requisitos de exercício da atividade, incluídos do licenciamento, e a legalidade e transparência das relações económicas entre os diversos operadores, entidades financiadoras e utentes. Nos últimos 20 anos, a entidade reguladora da saúde desempenhou um papel crucial na regulação independente dos serviços de saúde em Portugal. Somos a entidade reguladora independente da saúde em Portugal, que prossegue uma missão de interesse público de regulação de todo o sistema de saúde português. Ora, então, muito boa tarde a todos e, naturalmente, que antes de mais aos nossos convidados, que são quem, na primeira pessoa, melhor poderá falar da experiência da regulação em saúde em Portugal. Começar por agradecer, naturalmente, o convite que me foi dirigido para poder estar aqui presente e tentar ajudar a conduzir, desvendar um pouco estas experiências. Vou ter uma missão ingrata de tentar regular um tempo que é escasso, uma vez que haverá depois constrangimentos com intervenções internacionais, e por isso peço a vossa compreensão e tentativa de síntese para conseguirmos fazer aqui algumas rondas de questões. Começando um pouco, não é propriamente uma originalidade, mas é começando pelo início, por uma ordem cronológica e tentando recuar a esse ano de 2004, em que o professor Rui Nunes teve, de facto, esse papel que ficará sempre marcado na história de ter iniciado esta missão da regulação. Perguntar-lhe que objetivos sente que conseguiu naquele primeiro ano, com certeza mais difícil de instalação, e olhando para este percurso de 20 anos também, o que era à data imaginado para a ERSE e o que julga que foi possível atingir. Muito bem, muito boa tarde a todos. É um enormíssimo prazer estar aqui, não apenas nesta qualidade de primeiro presidente, no então Conselho Diretivo da entidade reguladora da saúde, mas tive também o privilégio de ser o primeiro presidente do Conselho Consultivo, o que faz com que tenha uma ligação emocional muito grande desta entidade e a todos os seus membros. Por isso, Sr. Presidente, felicito vivamente, assim como o Conselho de Administração, por esta iniciativa, e só espero que se repita daqui a 5 anos, ou 10, ou 15, e se cá estiver, estarei muito gosto em participar. Cumprimentar os meus colegas de painel, toda a assistência, e eram tempos diferentes, começa logo por aí, eram tempos diferentes. E os tempos eram de uma profunda noção que existia na cena internacional de que a administração pública tinha que mudar. E, portanto, se é verdade que há sempre os decisores políticos, houve um consenso alargado. Estava no programa eleitoral da campanha eleitoral do Dr. Durão Barroso a Primeiro-Ministro e depois, como seguramente vai ser aqui mencionado por outros oradores, também o Presidente da República de então, Jorge Sampaio, teve um papel crucial na implementação da entidade reguladora da saúde. Portanto, não é um epifenómeno, é algo que surge naturalmente numa onda de mudança da administração pública e de gestão da coisa pública, porque se percebeu que
que, apesar de a administração pública cumprir um papel essencial no acesso dos cidadãos e das cidadãs aos diferentes bens que a sociedade tem para oferecer, a verdade é que, então, e parcialmente agora, por vezes, o sistema burocrático-administrativo torna-se ineficiente, por um lado, o que leva a que haja falhas de Estado na concretização dos bens que pretende alcançar. Se me permite uma pequena provocação, falou da questão da ineficiência, havia e há. Hoje temos uma percepção de alguma crise do sistema, mas olhando para trás, sente que haveria mais antes de termos este papel da regulação? Com certeza que a regulação da saúde e a regulação independente, quer na sua dimensão social, quer na sua dimensão económica, tem que ir mais longe. Mas tem que ir mais longe na exata medida que o sistema, ele próprio, também evolua. Ou seja, porque é que há regulação independente? O Dr. Luís Filipe Pereira apontou bem o dedo. Há regulação independente porque, a partir do momento em que um sistema de provisão de bens públicos se abre, por um lado, a operadores de diferentes naturezas jurídico-institucionais, mas, por outro lado, e muito importante, com uma nova concepção de gestão da coisa pública, portanto, uma nova gestão, da qual a empresarialização hospitalar é um bom exemplo, a recente reforma, enfim, já com alguns anos, dos cuidados de saúde primários é outro exemplo. A partir do momento em que o modelo gestionário busca a eficiência, isso comporta riscos do ponto de vista social e também do ponto de vista económico e, portanto, é absolutamente central, a partir do momento em que o Estado é, em certa medida, um player, um jogador, que haja uma entidade externa ao setor que regule todas estas intervenções. E, como foi dito também muito bem na intervenção inicial, isto obviamente não é específico do setor da saúde. As autoridades administrativas independentes, as Independent Regulatory Agencies, são transversais aos diferentes setores de atividade, começando pelas utilities, falou-se da energia, enfim, das comunicações, da água, até da comunicação social, e naturalmente depois veio parar ao setor da saúde, onde há uma componente ético-social muito mais afirmada, porque o bem em causa é um bem de primeiríssima ordem e natureza e, portanto, obviamente que se exige um sistema regulador ainda mais forte por um lado e mais independente por outro. E, portanto, eu creio que esta é a grande virtude da entidade reguladora independente, é esta noção de independência em relação aos operadores, nos quais se inclui o próprio Estado, e também em relação a outros parceiros da sociedade, como, por exemplo, as ordens profissionais, que, como todos sabemos, há 20 anos atrás, não viam com grandes olhos, estou a ser simpático, a existência de uma autoridade administrativa independente que era percepcionada, a meu ver, erradamente, mas não interessa, era percepcionada como um agente que iria interferir também na esfera profissional, o que de todo não é o caso. Agora, eram tempos diferentes, os primeiros tempos foram precisamente de instalação. Falou-se aqui do Palácio da Bolsa, mas a primeira reunião do Conselho Diretivo foi na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, no Departamento de Clínica Geral, e depois esteve largos meses instalada na Administração Regional de Saúde do Norte. E por isso também o meu agradecimento ao então Conselho de Administração da ARS Norte, porque facultou todos os meios para uma entidade que era um diploma legal, era um papel, agora na forma digital. E, portanto, como se compreende, dar os passos todos para que hoje a entidade reguladora seja o que é e, sobretudo, aquilo que vai ser no futuro, se o sistema de saúde se aprofundar do ponto de vista dos ganhos de eficiência, dos operadores em competição saudável entre eles, naturalmente a entidade reguladora da saúde terá que ter um papel ainda mais robusto e eu creio que tem todas as condições para desempenhar esse papel e agora, felizmente, já há uma grande tranquilidade na sociedade e, para finalizar, dizer que, apesar da própria concepção de regulação independente ter por trás uma diferente concepção de Estado, ou seja, um Estado regulador por alternativa ao tradicional Estado prestador, a verdade é que mereceu um amplo consenso por parte das forças político-partidárias. Portanto, não foram só os partidos do arco da governação que se reviram na criação de uma autoridade administrativa independente do setor da saúde,
Mas hoje é pacífico nas diferentes forças políticas. Eu senti isso na primeira audição parlamentar do Conselho Diretivo, de que, precisamente por causa da sua grande dimensão ético-social e de defesa intransigente de quem? Do destinatário dos cuidados de saúde, que são as pessoas, independentemente das questões ideológicas de mercado, não mercado, regulação, etc., a verdade é que foi muitíssimo bem aceite e hoje não há, penso eu, nenhum partido político, com ou sem assento na Assembleia da República, que não veja com bons olhos não apenas a existência, mas, sobretudo, o reforço das capacidades e competências da ERSE. Professor Álvaro Almeida, foi consigo que houve a primeira instrução de um processo, a primeira fiscalização, o primeiro processo de contraordenação. Os passos iniciais, naturalmente, marcam, hoje falamos de milhares em números. Ainda assim, apesar deste consenso e da notoriedade evidente, num dos vídeos iniciais relativamente aos utentes, há algum desconhecimento em relação à ERSE. Quais as razões, na sua opinião, e pela experiência que teve no lançamento, para 20 anos depois continuar a haver, da perspectiva do utente, algum distanciamento em relação a essa atividade da ERSE? Muito obrigado. Antes de mais, eu queria agradecer ao Conselho Diretivo, ao Conselho de Administração da Entidade Reguladora da Saúde o convite e a excelente ideia de realizar esta sessão. É para mim uma grande honra estar aqui, e aqui em particular, devo dizer, porque foi aqui nesta sala que eu tomei posse há 18 anos atrás como Presidente do Conselho Diretivo da ERSE, e eu e os meus companheiros de percurso, ali o Dr. Joaquim Brandão, o Dr. Eurico Castro Alves, que esteve cá de manhã, tomamos posse ali naquela ponta, e foi aí que começou um mandato que tinha um conjunto de desafios, entre os quais esse que colocou, que é o facto de era uma entidade nova, que não era totalmente nova, mas tinha um ano de atividade, pouco mais do que isso, e, portanto, havia a necessidade de afirmar a entidade no processo, com uma agravante. É que, como o Dr. Luís Filipe Pereira mostrou de uma forma claríssima na sua intervenção, a entidade reguladora da saúde foi criada como parte de uma estratégia que depois, na altura em que nós tomamos posse, já não existia, porque entretanto tinha mudado de governo. E, portanto, uma primeira questão era precisamente qual é o papel de uma entidade reguladora independente num contexto que já não era aquele que o levou à sua criação. E depois, a segunda questão, aliás, cronologicamente foi a primeira, era a questão de saber como criar uma entidade verdadeiramente independente. Isso foi provavelmente o nosso primeiro desafio, que passou por... Mas pela dificuldade de ser verdadeiramente independente, pelos constrangimentos políticos, as alterações de quadro... Porque para ser verdadeiramente independente, o regime jurídico da entidade reguladora da saúde previa uma série de mecanismos que lhe davam independência. Mas, como nós todos sabemos da nossa vida privada, ninguém é independente se não for também financeiramente independente. Com os recursos e tiver os recursos necessários para exercer as suas funções. E essa foi a nossa primeira preocupação, assegurar esses recursos necessários através, nomeadamente, de um financiamento autónomo que não dependesse do Orçamento de Estado, porque enquanto dependesse do Orçamento de Estado, estávamos dependentes do Governo. E, portanto, a primeira preocupação foi essa, foi conseguida com uma portaria que já foi referida aqui, que determinou o pagamento de taxas que passaram a ser receitas próprias da entidade. O segundo desafio foi a criação de uma estrutura capaz de atuar no terreno, de fazer a tal primeira instrução, a primeira fiscalização, o que não foi fácil. As instalações da entidade reguladora da saúde, na altura, eram no Palácio da Bolsa, eram instalações provisórias, a própria Associação Comercial do Porto não queria que nós lá estivéssemos, ou pelo menos não queria que uma instituição maior do que existia na altura lá estivesse, e tinha que ser maior, estava ainda nascente. Tivemos que encontrar instalações, que também são essencialmente as que hoje ainda existem. Tivemos que reforçar a equipa técnica, que já existia, tinha muitos bons colaboradores que nos ajudaram nessa fase inicial, mas tivemos que reforçar a equipa.
Foi um processo provavelmente o mais lento de todos, só em 2010 é que nós conseguimos concluir o programa inicial de contratação e, portanto, já eu estava de saída nessa altura. Tivemos ainda um terceiro desafio que era como encaixar uma entidade reguladora da saúde independente na estrutura organizativa e administrativa que existia na altura. E nós temos em Portugal um sistema extremamente conservador, o que significa que qualquer coisa nova é sempre visto, em primeiro lugar, como um impedimento, como algo que vem incomodar em vez de contribuir para melhorar. Portanto, tivemos essa dificuldade. Foi um processo também complicado que culminou na revisão dos estatutos com o Decreto-Lei 127 de 2009, que reformulou o que era a função da IERS à luz da nova estratégia. E, essencialmente, depois tivemos o último ponto que nos faltava, que é a generalização da atividade da entidade reguladora da saúde. O processo de registro foi a primeira massificação da atividade, no sentido em que, pela primeira vez, todos os prestadores, todos os operadores da área da saúde sentiram efetivamente a presença da IERS por causa do registro, mas também, sobretudo, começar a produzir informação, produzir atividade que fosse útil para os cidadãos. Foi nesse processo que desenvolvemos o processo SINAS de avaliação da qualidade, o processo de gestão das reclamações. Tudo isso foram processos complicados e lentos, que penso que nós, no nosso mandato, conseguimos mais ou menos lançar, mas tudo isso também significa que a entidade reguladora da saúde é conhecida, e muitas vezes pelas más razões, por parte dos operadores. As más razões é porque os operadores têm que se registar, têm que pagar taxas, e isso é sempre desagradável da parte deles. É conhecida pelos operadores, mas não é conhecida pelo grande público. E não é conhecida pelo grande público por boas e más razões. As boas razões é que, sendo uma entidade reguladora independente, é como os árbitros nos jogos de futebol. Se nós falarmos dele, é mau sinal. É sinal que não estão a cumprir a sua missão. E, portanto, no mundo perfeito, em que a entidade reguladora cumpria na perfeição a sua missão, ninguém falaria dela. Não é o caso, obviamente. Há também más razões. Más razões más, entre aspas, é o facto de as pessoas, os cidadãos comuns, como vimos, aliás, de manhã, conhecerem muito pouco o que são os seus direitos e, portanto, também conhecem muito pouco as entidades que existem para os defender. A quem se podem dirigir. Eu ia pedir, peço desculpa, pensei que ia concluir, mas... Eu ia concluir. Peço a todos os oradores, se puderem entregar os telemóveis. Parece que está a haver uma interferência. A tecnologia aqui não nos está a ajudar e, portanto, vamos tentar afastar, porque este ruído está a ser criado. Eu aproveitei que eu sem telefone fiquei sem horas, mas vou confiar que depois aqui com sinais vamos conseguir controlar o tempo. O professor Álvaro, depois já voltaremos a ter a oportunidade, mais um pouquinho, mas temos de facto que avançar, que o tempo corre muito rápido, e por isso vou perguntar ao professor Jorge Simões, tentando aqui cruzar duas questões. Uma é que ele, num papel diferente, esteve também, saberá falar também da gênese e da questão dos diálogos políticos que permitiram este nascimento da regulação na saúde, mas depois também pedir-lhe que comentasse em 2014 os novos estatutos e o alargamento de competências, se concorda que foi um momento de grande relevância para o alcance da atividade da IERS em Portugal. Muito obrigado. Um grande abraço a todos os que aqui estão. Que este foi é um privilégio estar aqui e rever todos os amigos que aqui deixei em 2016 e, portanto, muito obrigado ao atual Conselho de Administração, e é bom também rever os meus ex-colegas, quer aqueles que me antecederam, quer a professora Sofia Nogueira Silva, que apareceu, que foi presidente depois de mim. Deixe-me só ocupar-se a senhora
Se a Sra. Presidente me permite, 2 minutos com o seguinte. Os meus avós maternos eram de Alfândega da Fé. A Alfândega da Fé é no distrito de Bragança. E os meus avós paternos de Salreu. Salreu é perto de Estarreja, Aveiro. E eles mal se conheciam, mas eu passava uma grande parte das férias grandes, na altura eram mesmo grandes as férias, conforme aqueles que têm cabelos brancos sabem, sabiam, em Alfândega da Fé e em Salreu. O que é que estas famílias pouco se viam? Estamos nos anos 60, fundamentalmente pouco se viam. O que é que as uniam? Bom, o Jornal de Notícias. Ambos eram assinantes do Jornal de Notícias e eu cresci a ler o Jornal de Notícias, jovenzinho, e depois, mesmo já adolescente, a ler o Jornal de Notícias. E, portanto, a minha segunda saudação, ou a primeira saudação, é para a nossa coordenadora, presidente, como diretora do Jornal de Notícias. Eu espero que esta fase má do Jornal de Notícias passe, visto que ele é muito importante para todos nós, é importante também para a democracia, e eu, há alguns anos que ouço com atenção a diretora atual do Jornal de Notícias, e ouço os seus comentários e aprendo com a diretora do Jornal de Notícias e aprendo com o Jornal de Notícias. Ela tem uns amigos que foram jornalistas de Diário de Notícias, ainda há pouco dizia isso à diretora, nomeadamente Júlio Roldão, que é um grande jornalista. Portanto, as minhas homenagens ao Jornal de Notícias e que ultrapasse esta dificuldade. Agradeço e levarei à redação. Em relação à questão que me coloca, na verdade isto dava para estarmos aqui, mas eu seria expulso da sala seguramente, estarmos aqui um pouco mais. O Dr. Luís Filipe Pereira contou uma grande parte da história, mas na verdade não contou a história toda. A história toda, e o professor Álvaro Almeida também contou, naturalmente. Mas já agora um parênteses. Isto é curioso porque eu estou entre amigos. Uns mais à direita, eu mais à esquerda. Mas a ES teve também essa qualidade. É que foi e é uma reguladora para todas as estações. Quer dizer, a passagem de... Aliás, Álvaro Almeida, meu querido amigo, foi nomeado por um governo socialista. Ele que foi deputado do Partido Social Democrata, e julgo que é o militante do Partido Social Democrata, ao qual eu desejo a maior sorte, ao professor Álvaro Almeida, bem entendido. A maior sorte. Ainda espero o ver noutras circunstâncias profissionais que não seja apenas e bem como professor da Faculdade de Economia. Mas dizia eu, qual é a nota de rodapé que falta? A nota de rodapé é esta. Aquele conjunto de redes que o Dr. Luís Filipe Pereira referia é pura verdade, naturalmente, nomeadamente em relação à rede dos cuidados hospitalares, hospitais SA, hospitais GPE, hospitais SPA, hospitais parcerias público-privadas também. E aí o Presidente Jorge Sampaio entendia que o programa do Governo era um programa liberal, aliás, do meu ponto de vista, é o meu ponto de vista, foi o governo mais liberal que Portugal teve em toda a democracia, e avançava noutra rede, que era a rede de cuidados primários. Aí é que as coisas foram mais complicadas. Na medida em que na rede de cuidados primários, o Dr. Luís Filipe Pereira referiu-se ao LEB, era possível haver um conjunto múltiplo de modelos. O modelo do centro de saúde, como nós o conhecemos, o modelo de centro de saúde cooperativa médica, o modelo de centro de saúde parceria público-privada, médicos exercendo a atividade sem a especialidade de medicina geral e familiar, isso criou um grande constrangimento. E porquê? Porque o Presidente Jorge Sampaio entendia que havia questões fundamentais que poderiam estar em causa, nomeadamente a promoção da saúde, a prevenção da doença, que obviamente que é intrínseca ao funcionamento das unidades de cuidados primários. Nesta multiplicidade de modelos, não sabia muito bem onde é que esses objetivos estavam, digamos, sediados e por outro lado, também havia dúvidas em relação ao acesso. Na verdade, digamos, podia não haver um centro de saúde em Alfândega da Fé se apenas a lógica de mercado funcionasse. E o Presidente Jorge Sampaio, e eu confesso, já passaram quantos anos? 15 anos, não? E, portanto, já se pode contar tudo, apesar de estar a ser gravado. E eu e o meu colega de então e grande amigo, o professor Jorge Reis Novaes, constitucionalista, negociávamos com o Dr. Luís Filipe Pereira a criação de alguma coisa que permitisse que o diploma dos cuidados primários fosse promulgado. E então ficou a constar do diploma dos cuidados primários
que ele só entraria em vigor com a criação em simultâneo da entidade reguladora da saúde, que curiosamente estava previsto no programa do governo PSD-CDS em 2002. E, portanto, não foi algo criado pelo Presidente Jorge Sampaio, foi algo, digamos, recuperado do programa de governo da coligação PSD-CDS e que teve, digamos, o batismo, entre aspas, do Presidente da República e do Primeiro-Ministro Durão Barroso, e depois teve, digamos, a operacionalização do Ministro da Saúde, Luís Filipe Pereira. E, portanto, isto apenas para quem faz a história, e muitos daqui que estão nesta sala conhecem a história, mas apenas para que a história fique completa em relação à criação da entidade reguladora da saúde. Continuo? Se me puder dar uma palavra, 2014, o alargamento a todas as entidades. Hoje, então, só num minuto para não retirar, não ocupar demasiado tempo. Sim, eu tive, tal e o Dr. Gica Brandão, que é um querido amigo e que trabalhámos juntos. Ele era vogal, eu presidente, mas trabalhámos juntos e só lhe posso agradecer o trabalho que ele desenvolveu, assim como a todos os outros 60 e tal trabalhadores da entidade reguladora da saúde. Eu trabalhei, mais um aspecto, e tive uma palavra, como é evidente, é a sua competência, quando entender. Eu trabalhei com 4 ministros da saúde, com Ana Jorge, com Paulo Macedo, com Fernando Leal da Costa e com Adalberto Campos Fernandes. Mas Paulo Macedo foi o ministro com quem eu trabalhei mais tempo. Ora bom, estamos durante o período da Troika e, portanto, não vale a pena dizer o que é que foi isso, a todos nós. Foi um período muito difícil, também para a entidade reguladora da saúde, mas tudo isso, de alguma forma, foi ultrapassado. Nessa altura, e também por pressão constando o memorando de entendimento e por pressão da Troika, havia um ênfase muito forte na regulação. A Troika gostava da regulação. Não estou muito de acordo com o meu querido amigo Álvaro Almeida em relação ao facto de haver um grande consenso em relação à ERSE. Digamos, uma parte da esquerda nunca gostou, foi o Rui, uma parte da esquerda nunca gostou da regulação por uma razão simples e lógica e coerente. Quem não gosta de privatização não gosta de regulação. A regulação aparece fundamentalmente porque há privatização. E, portanto, esse período em que eu estive na ERSE, de 2010 a 2016, coincidiu fundamentalmente com o período de aplicação do memorando de entendimento. E, portanto, foi, na verdade, uma fase muito complicada, mas que se ultrapassou, digamos, com alguma qualidade, assim o espero. Mas, dizia eu, foi nessa altura que foi publicada a Lei Quadro das Entidades Reguladoras, em 2013, e que permitiu que todas elas tivessem, digamos, uma formulação jurídica coincidente, e depois, por via disso, foi aprovada a lei, os estatutos da Reguladora da Saúde em 2014, que permitiram, digamos, um alargamento das competências da reguladora, e já agora fundamentalmente em 2 mais 1 áreas. O licenciamento ficou a caber exclusivamente à ERSE, as reclamações, digamos, o acompanhamento das reclamações em todo o sistema de saúde, que são mais de 100 mil por ano, ficaram exclusivamente a cabo da ERSE. E um terceiro aspecto, que eu sinceramente agora nem sei como é que está neste momento, que é o âmbito de intervenção geográfica passou de Portugal continental para Portugal e, portanto, englobando as regiões autónomas dos Açores da Madeira. Professora Sofia Silva, foi consigo que houve a primeira informação da monitorização dos tempos de espera. E eu gostaria que comentasse, até porque consigo estamos a aproximar-nos da atualidade e de alguma percepção. Muitas vezes é difícil distinguir o que é que são percepções e o que é a realidade, mas temos hoje um conjunto de percepções quase sempre muito críticas em relação ao estado da saúde e a pergunta que lhe fazia é que efeito tem conseguido a ERSE ter junto do sistema, nomeadamente nesta questão dos tempos de espera, que é uma das vertentes que diz muitas vezes e diz mal do acesso dos utentes ao sistema. Muito obrigada, muito boa tarde a todos. Cumprimento os presentes e agradeço o convite na figura do Dr. Pimenta Marinho para estarmos aqui. É sempre um prazer e de facto, a primeira vez que estamos todos num painel apenas e, portanto, é um gosto de estar aqui.
Aproveito também para felicitar a ERSE pelos 20 anos. Fui eu que comecei o ano de celebração e agora aqui estamos 10 meses depois da minha saída e estendo esses parabéns aos trabalhadores da ERSE, porque sem eles a ERSE não existe, e estendo os parabéns a todos nós, porque todos nós fizemos parte da ERSE e demos muito de nós à ERSE durante um longo período das nossas vidas e, portanto, estamos também todos de parabéns porque fazemos parte dessa história também. Eu, se calhar, antes de pegar na questão dos TMRGs, pegava, se não se importa, o professor Jorge Simões falou do sistema de saúde, eu, se calhar, pegava na pergunta que colocou ao professor Jorge Simões e estendia-me um bocadinho sobre isso antes de lhe dar a resposta àquilo que me perguntou diretamente. Quando eu cheguei em 2016, eu herdei isto. O que o professor Jorge Simões apresentou de dificuldades foi o que eu herdei. E, de facto, também não estou de acordo com a ideia de que a ERSE é aceita de uma forma consensual. Quando eu cheguei não era, e eu acho que continua a não ser, porque uma reguladora em saúde, com o sistema que nós temos, é sempre uma pedra no sapato. Relativiza poderes do decisor político, relativiza poderes das ordens profissionais e, portanto, na verdade, os únicos que verdadeiramente gostarão da ERSE são os utentes, que é para quem a ERSE existe. E que conhecem mal aquilo que a ERSE faz, portanto, nós perdemos sempre. Numa conferência internacional em que estive, porque, de facto, também ocupei bastante tempo do meu mandato com relações com reguladoras de outros países, uma pessoa da Care Quality Commission, que é a reguladora inglesa, dizia com muita graça que nunca fará parte da listagem de pessoas a quem mandar postais de Natal, porque ninguém gosta da reguladora. E eu acho que, de certa forma, isso é um sinal de que a reguladora funciona. Não é suposto ser popular, junto de quem exerce algum tipo de escrutínio. Quando eu cheguei, a evidência, e aquilo que disseram até aqui mostra isso claramente, era de que havia uma total desadequação entre a estrutura que a ERSE tinha à data do universo regulado que tinha, quer em termos de dimensão, quer em termos de complexidade. A ERSE tinha 50 e poucos trabalhadores, tinha orçamento mais do que suficiente para fazer muito mais e ter muito mais trabalhadores do que tinha, e, portanto, a primeira coisa a fazer era promover o crescimento rápido da estrutura da ERSE, de forma a cumprir o melhor possível os seus estatutos, e aí começaram as dificuldades. Hoje é um dia de celebração, portanto não é um dia para grandes depressões, mas há coisas que têm que ser ditas e, efetivamente, houve uma dificuldade muito grande, que aliás já transpareceu em algumas das coisas que já foram ditas, de promover a contratação de mais trabalhadores para a ERSE, que era um dos caminhos para lá chegar. Isto porquê? Porque estávamos numa fase difícil, estávamos no pós-troika, havia ainda muitas restrições nessa altura. Para além disso, havia necessidade de autorizações para 1000 coisas, incluindo a contratação de trabalhadores, e essas autorizações, quer do Ministério da Saúde, quer das Finanças, tardavam muito a chegar, o que atrasava muitíssimo este processo. E, por outro lado, em 2017, 2018 e 2019, o orçamento da ERSE foi sujeito a cativações, tal como aconteceu com as demais entidades reguladoras independentes, o que é, em meu entender, um contrassenso, tendo em conta que estamos a falar de entidades independentes que têm receitas próprias e não recebem verbas do Orçamento de Estado. Naturalmente, isto foi um obstáculo tremendo para o crescimento da ERSE, não beliscou nem por um instante o caminho de independência da ERSE, que não está sujeita a qualquer tipo de tutela e deve ter total independência para poder trabalhar sem prejuízo de um elevadíssimo escrutínio, nomeadamente no Parlamento, e atrasou todo o crescimento que era absolutamente necessário para que, de facto, o trabalho da ERSE fosse eficaz. Com a agravante de que, quando estamos a falar de receitas próprias que são tiradas do sistema de saúde através de taxas e contribuições regulatórias que vêm das instituições reguladas e esse valor não é reinvestido no sistema de saúde e vai passá-lo de gerência, de facto, houve um prejuízo efetivo para o sistema de saúde. Em 2020, finalmente, a ERSE ficou isenta de cativos e, portanto, 2020 seria um ano de finalmente haver algum fold de crescimento. Sabemos em janeiro, pela Lei de Orçamento de Estado, que não há cativações e em março cai-nos a pandemia em cima. Foi um período muito complicado para todos os envolvidos no setor da saúde. Foi um período muito complicado para a ERSE, como não podia deixar de ser, porque teve que se reinventar, teve que encontrar novas formas de intervir,
estando sempre limitada naquilo que são os seus estatutos, mas tentando, num enquadramento em mudança permanente e com um nível de incerteza e de imprevisibilidade muito grande, ser ativa e ter um papel importante aqui. Com muitas dificuldades, como é que nós aumentávamos o ritmo com os trabalhadores em casa, como é que nós garantíamos o acesso a cuidados de saúde, que é absolutamente central na missão da ERSE, quando a atividade do SNS estava suspensa, porque estava naturalmente orientada para dar resposta à pandemia, como é que se garantia a segurança das instalações e das condições em que os serviços estavam a ser prestados, não podendo visitar os estabelecimentos, a ter que se visitar os estabelecimentos, quais visitar e como, até para nós próprios, enquanto equipas, não sermos veículo de contágio. E, portanto, foi preciso encontrar muito depressa formas muito mais ágeis, muito menos burocráticas, muito menos pesadas para intervir. Uma das opções que depois se revelou absolutamente fundamental foi o facto de se ter decidido dar prioridade à análise das reclamações. As reclamações estavam a ser analisadas ao dia, o que significava que nós tínhamos uma fotografia ao dia daquilo que estava a acontecer no sistema de saúde e permitiu uma intervenção muito mais ágil e muito mais célere do que acontecia até aí, o que significa que, na verdade, como todos os momentos de crise, a pandemia acabou por ser um momento de oportunidade porque obrigou-nos a repensar uma série de formas de trabalho. Independentemente disso, tornou-se também evidente durante a pandemia que a ERSE era, de facto, uma fonte de informação única. Ou seja, a ERSE era a única instituição em saúde em Portugal que tinha uma visão transversal e que tinha conhecimento de todo o setor. Do setor público, do setor privado, do setor cooperativo e social. E isso, aliado a uma articulação muito grande com outras instituições do setor, nomeadamente instituições do Ministério da Saúde, mostrou que também para isso, e por ter esta visão transversal e externa ao sistema de saúde, a ERSE teve aqui um papel importante também. Independentemente de todas as dificuldades, eu não me esqueci da sua pergunta, vou-lhe pedir que, entretanto... Independentemente de todas estas dificuldades, o que se verificou foi que, entre 2016 e 2023, quando eu saí, o número de trabalhadores duplicou. E é completamente insuficiente na mesma, como será sempre, e os recursos em qualquer instituição da saúde serão sempre insuficientes, caso contrário, a instituição ou está doente, ela própria, ou não a deixam trabalhar. E, portanto, não basta aumentar a escala, isso não vai resolver o problema em si mesmo, é preciso criar mecanismos de supervisão preventiva e preditiva que permita informar a atividade da ERSE através da análise sistemática de uma bateria de indicadores e que faça com que seja possível criar prioridades de intervenção, porque é impossível ir a todas, não se pode fazer as coisas às cegas e é preciso juntar toda a informação que existe dentro da ERSE e alguma que não existe, criando um modelo de supervisão diferente. E eu acho que este é o futuro da ERSE. Respondendo à sua questão, e falando um bocadinho já do futuro, que eu penso que será a próxima ronda. O sistema de saúde português tem muitos problemas neste momento. O SNS está em sofrimento, está em esforço absolutamente evidente. Isso já estava antes, com a pandemia pior ficou, naturalmente. As expectativas das pessoas são cada vez mais elevadas, e ainda bem, e começa a haver aqui uma sensação de incapacidade de resposta estrutural que nos obriga a todos a pensar o que é que queremos do Serviço Nacional de Saúde, o que é que nós queremos que ele seja, afinal, e tendo decidido isso enquanto sociedade, perceber quanto é que estamos dispostos a pagar por isso e como é que vamos pagar por isso. Porque sem esta discussão verdadeira vamos estar sempre a ter a mesma conversa e estamos sempre a falar de cuidados paliativos. A questão do sistema RGES é muito interessante, porque de facto é uma das atribuições da ERSE, garantir o acesso atempado aos cuidados de saúde no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, e existe legislação que define tempos máximos. O que se verificam são várias coisas. Primeiro, há um incumprimento generalizado, portanto há um problema sistémico. Não é uma questão, claro que há estabelecimentos que estão melhores que outros, há hospitais que estão melhores que outros, mas transversalmente existe um problema em cumprir os tempos que estão definidos em termos legais. E nós temos que nos questionar quanto a isso. Isto significa que os tempos estão mal calculados? Significa que, de facto, o setor ou o Serviço Nacional de Saúde não tem, efetivamente, capacidade de resposta? Isto é uma questão que tem que ser discutida a sério. Porque se nós estivermos a intervir, mesmo admitindo que tínhamos a informação toda e não temos, sobre cada prestador que não cumpre o sistema RGES, sendo certo que teria que os cumprir e quando não cumpre está a penalizar efetivamente um utente, o que nós estaríamos a fazer era obrigá-los a pagar coimas, ou seja, a tirar recursos dos hospitais, quando não está nas mãos deles passar a cumprir.
Isto é um problema Nem isso transversal. resolve o problema do utente, não é? Quer dizer, nós podemos até resolver o problema daquele utente, mas todos os outros vão continuar à espera. E, portanto, não é por aí que se resolve o problema. É preciso ter uma discussão de outro tipo e a questão dos tempos de espera é um bom exemplo. Obrigada. E, Dr. Pimenta Marinho, já fizemos aqui, de facto, um retrato do percurso. Falou-se muito de recursos e creio já ter sido respondido pela professora Sofia a questão da duplicação, que, de certa forma, se percebeu que houve um grande crescimento e, por isso, consigo começar já a olhar um pouco para a frente, até porque está ainda, com certeza, numa fase inicial que é sempre um pouco mais esperançoso ou de ritmo em relação àquilo que se quer fazer. Quais considera serem, neste momento, os principais desafios da ERSE para um futuro imediato e olhando a longo prazo para perspectivar a regulação da saúde em Portugal nos próximos 20 anos? Muito bem, muito obrigado. E cumprimento aqui os meus colegas. É um gosto e foi sempre o nosso propósito de fazer este painel e, portanto, não é muito frequente encontrar as pessoas que estiveram, mas a memória tem que ser respeitada. Por outro lado, aqui também há vários percursos que se cruzam. O professor Rui Nunes esteve na ARS, o professor Álvaro Almeida saiu da entidade reguladora, foi para a ARS, e eu fui substituir o professor Álvaro Almeida na ARS e agora estou aqui na entidade reguladora. Depois, agradecer a sua participação. Nós, quando a convidámos, não havia a crise no seu grupo, mas convidámos porque entendemos que o Jornal de Notícias, de facto, é um jornal de referência nacional e que tem a sede no Porto e, portanto, não queríamos também deixar de sublinhar isso. Como? Sim, sem dúvida, é um jornal nacional, eu disse, um jornal nacional. Se me permite, eu no comboio estive a ler o Jornal de Notícias. Alguém sabe o que é a capa do Jornal de Notícias 2? Dr. Rui O Futebol Clube Porto, claro, e uma entrevista ao Dr. Rui Rio. Rio, exatamente. Sim, Sobre justiça. e, portanto, esse Saúde foi... e justiça, duas crises. Esse foi um objetivo, portanto, quando a convidámos, pelo respeito por si e pelo jornal. Depois, também acrescentar aqui alguns pontos a isto que o professor Jorge Simões contava sobre a entidade reguladora e o nascimento da entidade reguladora e aquilo que o ex-ministro Luís Filipe Pereira apresentou. Eu também, antes de ser criada a entidade reguladora, eu estive na luta pelos cuidados de saúde primários e pela preocupação que havia nessa altura com a eventual privatização dos cuidados de saúde e dos cuidados de saúde primários. E depois o doutor Luís Filipe Pereira, mais tarde, quando existiam os RREs que vinham do tempo da doutora Leonor Beleza, que pediu um estudo à ERSE e que, no fundo, isso fez a manutenção desse regime experimental que depois, mais tarde, veio dar origem às unidades de saúde familiar, que hoje todos falamos nisso e na vantagem que tiveram. Portanto, completar aqui um bocadinho o que da história da entidade reguladora. Eu tive a sorte, amanhã faz 10 meses que estamos na entidade reguladora, e eu tive a sorte, quando cheguei à entidade reguladora, não ter pandemia, não ter não sei quantos milhares de pessoas candidatas a um lugar para trabalhar na ERSE, não ter cativações, ter um quadro de 114 pessoas. Portanto, recebeu uma casa arrumada. Recebeu uma casa arrumada. Claro que cada um arruma, põe as peças sempre onde entende que ficam mais bonitas, não é? E, portanto, nós estamos também a fazer algum trabalho interno. Não haverá grandes coisas a mudar do ponto de vista interno, mas, digamos, estamos a trabalhar um bocadinho do ponto de vista interno e também projetar depois o trabalho externo. Agora, nós entramos no dia 15 de fevereiro, passado um mês e pouco fui apresentar o relatório de atividades do Conselho de Administração do trabalho anterior e passado mais 2 ou 3 meses fomos fazer o plano de ação para 2024. É evidente que uma casa que tem 114 trabalhadores, em que 101 são licenciados, ou com mestrados, ou com doutoramentos, também nos dá uma certa tranquilidade do ponto de vista das competências. Para além disso, é uma casa que tem uma média de idade de 42 anos,
que tem vantagens, também tem alguns inconvenientes, mas é um corpo técnico muito experiente, muitas pessoas com muitos anos também já de casa e, portanto, esse é um aspecto importante. Eu acho que a cooperação com outras entidades. Nós não podemos, a professora Sofia dizia que a questão, por exemplo, das reclamações, e o professor Jorge Simões, somos nós a entidade que temos competência para isso. Mas depois temos a DECO, está aqui a nossa vice-presidente do Conselho Consultivo, presente, acho eu, temos a DECO que trata reclamações, temos o portal da queixa que trata reclamações, há reclamações que chegam à Provedoria de Justiça e, portanto, nós temos de trabalhar para que não andemos todos a trabalhar, a tratar dos mesmos assuntos. E esse é um objetivo que nós temos e essa interligação com as instituições, como já estamos a trabalhar com ordens e com outras associações de profissionais, acho que é muitíssimo importante. Eu aproveito esse tema da cooperação e dos vários canais para perceber a tecnologia hoje aproxima os utentes das entidades a quem pode dirigir-se? Nota-se, é um fator de proximidade? Sim, como ouviu, hoje não se fala em nenhuma reunião que não haja a IA. A IA já estava presente nas nossas vidas, quando usávamos muitos equipamentos, ou quando iam fazer um eletrocardiograma, que ele faz a leitura e depois é validado que era validado por um médico, mas nós também estamos a estudar, de facto, isso do ponto de vista da ERS, porque nós temos de ter aí uma intervenção. Mas se nós formos perguntar o que é que se faz de telemedicina, hoje ninguém sabe. Nós estamos a fazer esse levantamento para ver o que é que as pessoas, e acho que já viu o nosso filme a perguntar às pessoas o que é telemedicina, ninguém sabe o que faz, os doentes participam, não sabem que dados é que são registados, que dados é que são guardados acerca das suas vidas. É uma área que nós priorizamos. Hoje à tarde vamos ter também quem nos fale sobre isso. Estamos a estudar porque é uma área que merece a intervenção da entidade reguladora no sentido de proteger a saúde das pessoas e os dados das pessoas. E hoje ela é muito utilizada já, como todos sabemos. Vamos aqui apelar. Deixe-me. Há outra área que também é a questão dos seguros e dos planos de seguros. O seu jornal noticiava ainda ontem, salvo erro, portugueses que vencem doenças castigados nos seguros e nos créditos. É uma área que nós também temos que dedicar atenção, temos já alguns contactos com a ASF nesse sentido, entre muitas outras que já foram aqui citadas, que já vêm nos próprios estatutos e que são áreas nucleares da nossa intervenção. Apelo agora sim mesmo a um poder de síntese no sentido de termos respostas curtas, porque a segunda ronda estamos com menos tempo do que a primeira e gostaria ainda de conseguir, se houvesse alguma questão mais premente da plateia, de conseguir passar a palavra. Professor Rui Nunes, do ponto de vista internacional, apontaria modelos ou exemplos que possam ser uma referência para a ERS em Portugal? Eu penso que, apesar de tudo, e das análises comparadas que também fui fazendo ao longo dos últimos 20 anos, eu creio que o nosso modelo de regulação e de regulação independente é bastante avançado. Mas creio que, apesar dessas circunstâncias, que há linhas naturalmente de orientação para melhorar ainda mais o desempenho e a atividade da regulação independente. Em primeiro lugar, creio que seria fundamental termos em atenção a demografia. A demografia é o principal desafio das sociedades assim chamadas ocidentais, nomeadamente europeias, e aquilo que se assistiu durante a pandemia foi precisamente que as entidades residenciais para pessoas idosas, que hoje, no fundo, qualquer pessoa que esteja numa ERPI que tenha um problema de saúde, não estão sobre a égide e sob a alçada da entidade reguladora da saúde. Já tive a oportunidade de comunicar isso ao Conselho de Administração. Acho que seria uma importantíssima evolução, não apenas do sistema de saúde, mas da sociedade, se a regulação independente abrangesse também os cuidados de saúde. Não era, obviamente, interferir na atividade do Ministério da Segurança Social, mas que tivesse intervenção na componente de saúde, porque qualquer idoso com 80, 90 anos tem, obviamente, uma comorbilidade que precisa de ser assistida do ponto de vista do sistema de saúde e do ponto de vista médico. Uma segunda nota tem a ver com um problema que é crónico em Portugal, é a falta de planeamento. E a grande mudança da nossa sociedade, se queremos vencer o futuro, é
pensarmos estrategicamente a 20, 30 anos. Enfim, levava-nos longe, a política de recursos humanos, que é razoavelmente caótica, mas também de instalações e equipamentos. E acho que aqui a entidade reguladora da saúde, na sua componente de regulação económica e, portanto, de entrada no mercado, poderia ter um papel acrescido, ajudando, naturalmente, os poderes públicos a planear as necessidades, por exemplo, de instalações e equipamentos. Não faz sentido que haja um grande hospital num determinado local e se pretenda construir um outro hospital com uma natureza jurídica diferente. Portanto, creio que esta era outra área de importantíssima intervenção futura da entidade reguladora da saúde. Do ponto de vista de uma regulação mais social, portanto, mais dedicada aos interesses das pessoas e das pessoas doentes, eu creio que há duas áreas onde vai ter que se evoluir, e aqui a regulação independente pode também ter um papel, ou deverá ter um papel, a meu ver, fundamental. Em primeira mão, a questão da qualidade em saúde e dos sistemas de certificação, de acreditação da qualidade. Foram dados alguns passos, é verdade, com o SINAS, mas eu creio que tem que se ir mais longe para que os portugueses tenham a noção clara da qualidade das unidades a que recorrem, agora em que existe uma maior liberdade de escolha dos serviços onde podemos recorrer. E depois os tempos de espera. É verdade que há aqui alguma divergência entre aquilo que os operadores podem fazer, nomeadamente os públicos, em matéria de tempos de espera, e depois aquilo que lhes pode ser exigido se não os cumprirem. Eu recordo-me que um dos grandes projetos que tentei levar a cabo na altura, em cooperação com o Centro de Medicina Baseada na Evidência da Faculdade de Medicina de Lisboa, do Sr. Professor António Vaz Carneiro, foi uma mudança de paradigma, ou seja, fazer uma espécie de uma escala do ponto de vista científico, por patologia, qual era o tempo clinicamente aceitável, e depois, a partir daí, o sistema responder por patologias ou grupo de patologias e não de uma forma uniforme. Eu creio que este seria um salto também muito importante, enfim, isto depende também da vontade de quem de direito, mas era um salto muito razoável, porque aquilo que nós assistimos hoje, e todos nós temos pessoas conhecidas e amigas que reclamam, por exemplo, de espera para oncologia, que é manifestamente inconsentâneo com uma sociedade moderna e com um sistema de saúde que nós queremos coletivamente construir. E para terminar, sendo mesmo sintético, eu creio que o nosso país tem todas as condições para ter um sistema de saúde moderníssimo, na vanguarda, na pole position dos países europeus. Tem excelentes profissionais de todas as áreas, também na área da gestão. Temos as estruturas montadas, nomeadamente do ponto de vista regulatório. Temos agora que ter a capacidade de encetar as reformas que são absolutamente indispensáveis. E uma delas, como foi dito pelo Dr. Pimenta Marinho, é a questão da digitalização da saúde e o advento da inteligência artificial, que vai mudar completamente as nossas vidas. E também no setor da saúde, e também do ponto de vista regulatório. Por exemplo, a prática médica vai ter uma alteração disruptiva nos próximos poucos anos. Há especialidades médicas, como por exemplo a radiologia, que correm o risco, se não de serem extintas, ou pelo menos de serem residuais, porque os programas de inteligência artificial vão ser mais eficazes e vão ser mais eficientes e mais efetivos do que qualquer mente humana. Professor Álvaro... Só para terminar, isso traz problemas sérios do ponto de vista da responsabilidade médica, e eu creio que é uma área onde a regulação independente tem que ter um olhar diferente nos próximos anos. Professor Álvaro, eu ia agarrar nesta questão dos novos desafios por via de tecnologia, mas também no outro aspecto com que começou o professor Rui Nunes, relativamente à defesa do alargamento de competências a segmentos onde não estamos. Por vezes o quadro de intervenção é tão extenso que não nos lembramos que, por exemplo, na estética há muitos procedimentos que exigem uma grande atenção da regulação. O papel do regulador será necessariamente de crescente complexidade? Sim, a complexidade é crescente, mas isso é aquilo que todos nós achamos desde que descobrimos o fogo, não é? O momento em que vivemos é sempre um momento complexo porque estamos a enfrentar coisas novas, estamos a enfrentar desafios novos para o qual não estávamos preparados. Não parece que, do ponto de vista da regulação, seja diferente das áreas de atividade.
Aquilo que é específico da regulação desse ponto de vista é aquilo que me parece que falta fazer e que são essencialmente duas coisas. A primeira é informar o cidadão comum, provavelmente utilizando aí as novas tecnologias como veículo de transmissão de informação, sobre os seus direitos, sobre aquilo que eles podem esperar, aquilo também que não podem esperar, porque muito da insatisfação dos cidadãos decorre... Mas essa literacia, já agora permita-me, cabe tão bem à ERSE? Eu não estou a referir especificamente à literacia em saúde, isso é uma questão que é importante, mas que ultrapassa o âmbito da regulação especificamente. Estou-me a referir à informação e ao conhecimento dos cidadãos sobre quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, ou seja, que expectativas é que devem ter relativamente ao sistema de saúde, que neste momento primeiro, a informação é muito insuficiente e são desajustados. Se os cidadãos estiverem mais informados sobre quais são os seus direitos e deveres, o que é que devem esperar, certamente que o sistema funciona melhor, porque aí eles reclamarão e tomarão nota que sempre que as coisas não estiverem a funcionar bem, contrariamente ao que se passa hoje, que muitas vezes reclamam por razões que não devem reclamar e não reclamam quando deviam reclamar. A segunda questão, e é um problema que muitos de nós, e agora estou a falar mais como académico, não como ex-presidente da ERSE, estou a falar como académico desta área da economia da saúde, há um problema que muitos de nós esquecem quando analisamos estas questões, é que o sistema de saúde português não é o Serviço Nacional de Saúde. É muito mais do que o Serviço Nacional de Saúde. Se olharmos, por exemplo, em termos de despesa, o Serviço Nacional de Saúde representa apenas 60% do sistema, aliás, nem 60% do sistema. Ou seja, quando nós não temos que nos lembrar que os problemas do Serviço Nacional de Saúde não são os problemas do sistema de saúde. Não quer dizer que não façam parte, mas não podemos focar, eu acho que não devemos focar nesses problemas, devemos concentrar no sistema como um todo, devemos concentrar na informação dos utentes e não nos problemas do Serviço Nacional de Saúde, até porque esses problemas não são, na minha opinião académica, problemas de regulação, são problemas de gestão da responsabilidade de quem tem o poder de gerir o Serviço Nacional de Saúde. Os problemas de regulação são problemas de defesa dos direitos e aí o que nós temos que fazer não é defender os direitos que não estão a ser satisfeitos por incapacidade do SNS, porque aí não adianta nada, é aquilo que a Sofia dizia há bocado, não adianta nada nós estarmos a atuar, a penalizar as unidades do Serviço Nacional de Saúde que não estão a cumprir com as suas obrigações por insuficiências do serviço, porque aí nós só vamos agravar o problema. E, portanto, aquilo que tem que ser crucial é focar a regulação na lógica do sistema como um todo, deixar de pensar no Serviço Nacional de Saúde em especial e pensar no sistema como um todo, em primeiro lugar, e segundo, dentro dessa lógica, informar e aquilo que devia ser o grande esforço que falta fazer da ERSE, na minha opinião, é conseguir algo que é extremamente difícil, por isso é que ainda não foi feito, que é ter um utente dos serviços de saúde informado, esclarecido sobre os seus direitos, sobre os seus deveres, que seja capaz de ele próprio exercer a função de regulação no dia-a-dia. Professor Jorge Simões, peço-lhe mesmo 2 minutos. Temos capacidade de medir o impacto da intervenção regulatória ou é um aspecto que temos de melhorar? Posso voltar um pouquinho atrás, porque eu estou de acordo com o professor Álvaro Almeida, mas queria acrescentar 2 coisas. A primeira, nunca, do meu ponto de vista, a ERSE deve ter a tentação de ser um governo bis. Ou seja, os órgãos de soberania têm as suas competências, compete ao Governo aquilo que compete ao Parlamento aquilo que compete ao Presidente aquilo que compete. Não compete à Reguladora da Saúde estar a estabelecer políticas de saúde. Primeiro aspecto, no qual corroboro integralmente aquilo que disse o professor Álvaro Almeida. Aliás, estou de acordo com tudo aquilo que ele disse.
Depois, do meu ponto de vista, há um problema muito complexo que é este. A reguladora da saúde regula fundamentalmente os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. Agora, sublinho a palavra saúde. A palavra saúde é que pode ter um entendimento diferente consoante os países e diferente quanto às épocas cronológicas em que nós estamos. Eu, quando fui para a ERS em 2010, era ainda mais ingênuo do que sou hoje. E pensava assim, caramba, então as medicinas alternativas, às quais 1 milhão de portugueses acedem, ninguém as regula. Ninguém as regula. Nem a ASAI, nem a ERS, nem não sei quem, ninguém as regula. E então, onde é que está o Joaquim Brandão? Está ali. E então dizia ao Joaquim Brandão, temos que fazer qualquer coisa nesta matéria. E uma equipa da ERS foi a uma unidade, vamos agora chamar assim, de medicinas alternativas, e saiu de lá menos bem do que entrou. Ou seja, nem os proprietários, gestores queriam, nem os utentes pretendiam, nem ninguém pretendia. Ora bom, mas essa é uma competência do Governo. O Governo é que, ou a Assembleia, neste caso o Governo é que tem que explicitar de que é que falamos quando falamos de saúde. Por exemplo, quando nós vamos à Inglaterra, nós vemos que no centro de saúde a medicina chinesa, vamos falar assim, está integrada no centro de saúde, ou pelo menos está integrada em alguns centros de saúde da Inglaterra. O que é que vai acontecer daqui a 5 ou daqui a uma década em Portugal, não sabemos, mas provavelmente o conceito de saúde vai eventualmente mudar. Há pouco falou-se da telemedicina, podemos falar também de termas, discutíamos se as termas eram saúde ou não eram saúde, SPAs são saúde ou não são saúde, e, portanto, a ERS tem que estar muito atenta, pelo menos a 2 coisas, ou 3. Uma, o que é que os órgãos próprios que têm a competência para publicar os diplomas e, neste caso, publicar leis, entendem sobre a matéria, qual é o entendimento que há sobre saúde e também qual é a percepção que as pessoas têm. Depois, a questão do meu ponto de vista, quais seriam os passos, enquanto cidadão, que são importantes. Reforços, fundamentalmente. Reforço da comunicação e, portanto, as pessoas saberem, então, eu quando pago um seguro, vou pagar também uma parte para a reguladora dos seguros, quando pago águas e resíduos, pago também um pouco para a reguladora de águas e resíduos, quando eu pago um pouco para ter um estabelecimento de prestador de cuidados de saúde, o que é que eu ganho com isso? Eu, enquanto prestador. E, naturalmente, eu, enquanto utente, o que é que eu ganho com isso? E, portanto, há também uma necessidade, do meu ponto de vista, de comunicação com as pessoas. E, finalmente, e confiança, estabelecerem-se lados de confiança, as pessoas têm que perceber para que é que isto serve. Para que é que uma coisa que tem um orçamento, que neste momento não sei qual é, mas de qualquer forma é um orçamento com vários zeros, para que é que isto serve? As pessoas têm o direito de saber para que é que isto serve. E, portanto, estabelecer um laço de confiança com as pessoas, com os 10 milhões, se possível, e também com os prestadores. E depois, uma palavrinha final para a questão da independência. Eu estabeleci uma relação forte com o ministro Paulo Macedo, não concordando com o governo dele, não concordando enquanto cidadão com o governo dele. Mas hoje temos uma relação, digamos, praticamente de amizade, porque eu sempre reconheci que ele conseguia ter no relacionamento com a ERS uma postura de completa independência. Nunca recebi dos 4 ministros uma qualquer palavrinha. Não estou a receber sinais quanto ao tempo. Muito bem. E peço-lhe que conclua. É só a linha, para concluir. Nunca recebi nenhum telefonema com uma qualquer sugestão de intervenção da ERS. Isso é a necessidade de a ERS não só ser independente, como para ser independente. Obrigada. Desculpem este meu papel de má, mas o tempo de facto corre muito. Professora Sofia Silva, há pouco usou a expressão o SNS está em sofrimento. Esse momento e contexto de sofrimento condiciona de que forma a atividade de regulação e obriga ou não a ter uma interpretação diferente em relação a alguns dos constrangimentos de alguns dos operadores? Ora bem, eu se calhar começava um bocadinho atrás e pegava em cada uma das coisas, vou ter paciência, tenho que me tirar o piso se for preciso. Começando pela questão que colocou ao professor Rui Nunes, e por comparação com outras entidades reguladoras, só muito rápido, porque isto é importante para o esforço também da ERS e para o sofrimento que pode existir também na ERS. A ERS é, em termos europeus, a reguladora que tem um maior leque de atribuições estatutárias.
e é das mais pequenas. Portanto, como esforço, acho que está tudo dito. A Holanda tem mais ou menos o mesmo universo regulado e tem 700 trabalhadores. A ERSE tem 113, pelos vistos hoje. 114. Não é preciso dizer mais nada, não é quanto a isso. Relativamente a hoje e aos próximos anos e o papel da ERSE aqui também, o sistema de saúde como um todo está a mudar. Os jogos de forças e de poderes estão a mudar, efetivamente. Aquilo que é o setor privado, independentemente de estados de alma, nós agora já podemos ter, não é? O Dr. Pimenta Marinho não pode, tem que cumprir os estatutos independentemente da sua opinião. Todos nós temos opiniões sobre o que o sistema de saúde deveria ser. O que é facto é que o sistema de saúde que nós temos hoje é este. Temos um sistema misto, temos financiamento público e privado e temos prestação pública e privada dentro e fora do SNS. E, portanto, o papel de uma reguladora independente é absolutamente crucial e, para isso, tem que ter capacidade de intervenção. Mas neste sistema de saúde que está a mudar, e vai mudar muito nos próximos anos, o Serviço Nacional de Saúde e o sistema como um todo vão mudar muito nos próximos anos, a ERSE tem que ser capaz de se adaptar a essas mudanças, sob pena de não ter apenas que mostrar que é eficaz, tem que ser eficaz. E o dinheiro que é retirado, mais uma vez, do sistema de saúde, tem que ser utilizado de uma forma que traga mais valias. E isso obriga a que a ERSE repense a sua atividade todos os dias em função do estado e da evolução do sistema de saúde que regula. Isso é um ponto. Portanto, isso é uma das áreas de preocupação no futuro, é a ERSE ter capacidade, dentro do enquadramento legal em que se move, porque não é ela que o define, de perceber e interpretar o sistema de saúde em cada momento. O segundo ponto tem a ver com as mudanças que já foram afloradas aqui, relativamente à forma como a prestação de serviços de saúde é hoje e vai ser no futuro. E a velocidade é que estas coisas estão a mudar. Toda a estrutura de organização conceptual da ERSE assenta no princípio de um estabelecimento prestador de cuidados de saúde. É isto que a ERSE regula. E, num primeiro momento, este estabelecimento é físico. Tem instalações, tem trabalhadores, é palpável. Seja ela fixa ou móvel, mas palpável. Isso já não é assim hoje. Já não era assim na pandemia, com o aparecimento, por exemplo, de telemedicina. Portanto, começa a prestação de serviços à distância, mas ainda com base num estabelecimento físico e com profissionais de saúde que lá trabalhavam. A pergunta que se coloca a seguir é como é que vai ser quando estivermos a falar verdadeiramente da digitalização e estivermos a falar de serviços prestados online, por exemplo, de forma exclusivamente digital. Ainda com um prestador do outro lado, mas que pode estar em Portugal ou pode nem sequer estar em Portugal. Ainda se estabelece uma relação entre profissional de saúde e utente, mas a pergunta é como é que a ERSE intervém numa situação como esta, em que, por exemplo, alguém presta cuidados de saúde em Portugal, mas não está em Portugal, por exemplo. E isto vai ainda mais longe. Já afloraram a questão da inteligência artificial e eu puxava esse assunto outra vez, que é quando nem sequer houver um profissional de saúde do outro lado. E tivermos, por exemplo, no diagnóstico ou em alguns meios complementares de diagnóstico, ou o que seja, a aplicação de inteligência artificial, que naturalmente é programada por pessoas, mas que não tem um profissional de saúde do outro lado e de quem é a responsabilidade se alguma coisa acontecer. E, portanto, eu diria que a ERSE tem dois grandes desafios, resumindo. Um, que é perceber e entender e adaptar-se à mudança do sistema de saúde enquanto organização, e, por outro lado, perceber que existem outras realidades emergentes, que daqui a 20 anos, porque o mote era o que é que vai acontecer daqui a 20 anos, seguramente esta realidade será completamente diferente, com uma preocupação acrescida. O legislador, tipicamente, e no trabalho da ERSE, tentou antecipar problemas. Portanto, prevendo uma alteração do sistema de saúde, criou a ERSE. De cada vez que se torna necessário, há uma adaptação dos estatutos. A questão é que, como nós vimos na pandemia, o legislador muitas vezes não consegue antecipar-se e muitas vezes nem sequer consegue acompanhar a realidade, porque as coisas acontecem tão depressa que essa adaptação não é possível. Isto será cada vez mais verdade, tendo em conta o ritmo de evolução tecnológica que nós temos hoje. E, portanto, se nós hoje já sentimos isso, na pandemia sentimos isso, daqui a 1 ano, 2, 3, vamos sentir isso muito mais. E, portanto, eu diria que a ERSE tem aqui um papel acrescido, que lhe vai trazer ainda mais trabalho, digamos assim, mas que ainda é mais interessante também, que é ajudar a informar o decisor político, porque tem uma visão que mais ninguém tem. E deixava só duas notas de 2 segundos. Rápido. Não, é mesmo só para fechar, porque foram 2 coisas que aconteceram esta semana e que eu acho que são muito relevantes e que ainda não foram faladas aqui. Uma é o facto de ter sido esta semana, no início da semana, regulamentada em termos da União Europeia a utilização da inteligência artificial e o estabelecimento de limites à utilização da inteligência artificial. Isto é um problema
em tudo, tem um potencial tremendo, mas é preciso saber-se para onde é que se vai e como é que se usa uma tecnologia como estas, principalmente quando estamos a falar de setores como a saúde, com todas as suas características específicas. A segunda é a luz verde que o Parlamento Europeu deu ontem à criação do Espaço Europeu de Dados de Saúde, mais uma vez nesta lógica de que nós já não estamos fechados em caixinhas. O mundo está aberto e, portanto, quando eu dizia que pode haver um prestador que esteja noutro país qualquer da União Europeia ou não, e tendo em conta que os dados pessoais, e o Dr. Pimenta Marinho aflorou isso, são fundamentais para que seja possível haver uma prestação de cuidados de saúde atempada, é saber como é que estes dados circulam, já não só em Portugal, e nós todos conhecemos as limitações que existem em Portugal, mas até em termos europeus, para que o utente, porque em última instância é sempre com o utente que é este que tem que se preocupar, esteja devidamente protegido. Obrigada. Eu vou fazer uma maldade ao Dr. Pimenta Marinho, que é, como já olhámos muito para trás, mas também já perspectivámos os principais desafios, dar-lhe só mesmo um minuto, uma palavra final, para alguma perspectiva queira lançar em relação aos próximos anos. Quer deste painel, quer dos outros painéis, muitas recomendações. Mas digamos, e portanto serão... Tem estado a tomar notas para ver o que será preciso na ação. Eu acho que hoje não se falou aqui nada sobre o sistema de classificação dos estabelecimentos, é uma preocupação. A questão, hoje, durante o pouco que se falou, a questão do alargamento, e que os meus antecessores se bateram muito por isso, alargamento também ao setor público e ao setor social. A questão da desburocratização, a ERSE tem que trabalhar muito nessa área. Não faz sentido que eu possa abrir uma conta em qualquer lado, movimenta dinheiro, sem lá ir e só com reconhecimento facial, e ainda estejamos a ter que andar com papel para uma série de coisas. Nós temos que ter também o glossário de saúde. Quer dizer, há bocado estávamos aqui a falar o que é complementar, supletivo, etc. Portanto, não há, quando todos falamos sobre isso, não há, nós não estaremos com certeza a falar todos da mesma coisa. E, portanto, fundamentalmente, isso para poupar tempo. Deixe-me só corrigir uma coisa. Eu há bocado disse que o RRE foi criado no tempo da doutora Leonor Beleza, não, foi no tempo da doutora Maria de Belém, e há bocado mandaram um WhatsApp a dizer para corrigir isso, e eu enganei. E, portanto, agradeço. O meu telemóvel. Eu agradeço mais uma vez o esforço de síntese que fizeram para podermos partilhar aqui diferentes experiências e perspectivas. Peço desculpa aos interessados por não conseguirmos abrir ao público, mas como segue um espaço de coffee break, estou certo que os nossos participantes no painel estarão disponíveis para alguma questão mais direta que queiram colocar. Obrigada. Obrigado, Inês. Muito obrigado. Obrigada.